Fala, meu povo! Estamos aí de novo para mais uma aula de controle, né? E hoje a gente vai falar sobre análise de desempenho. Bom, basicamente a gente vai pegar toda aquela ideia da função de transferência que vocês já sabem calcular, vocês já sabem qual que é a relação que existe nela, saída, entrada. E aí a gente vai avançar, a gente vai evoluir um pouco no conhecimento. Afinal de contas, o tempo urge. Então vamos lá, sem muitas delongas, análise de desempenho. Bom, primeiramente, a ideia aqui que eu vou passar para vocês ainda está relacionada à função de transferência. Então, vocês já sabem aí, né, que a função de transferência mais comum que a gente está utilizando é a que segue a ideia da malha fechada. E aí, obviamente, vocês já sabem todos os ganhos que a gente tem ao utilizar uma malha fechada, né? O nosso sistema ele consegue se corrigir, ele consegue medir e se adaptar. Ele é de certa forma mais inteligente e assim por diante. Mas também tem os problemas, né? Ele é mais complexo, ele é mais difícil de ser implementado, ele muitas vezes é mais caro e tudo bem, isso daí a gente sempre vai ter que colocar na balança se a gente prefere colocar uma malha fechada ou uma malha aberta. Mas, de modo geral, o mais importante para a gente vai ser a malha fechada. Bom, e aí, na malha fechada, né, a gente tem essa representação aqui, onde a gente tem a função de transferência, que vocês também já sabem calcular, seja usando cálculos normais, pegando o bloco, multiplicando por sinal, ou seja, usando a regra, os ganhos de Mason. Então, olha só o que a gente tem aqui no caso. A nossa função de transferência, a relação y sobre r, ela vai ser dada por g de s dividido por 1 mais gh. Lembrando que o mais por causa do sinal que está aparecendo aqui. Bom, e aí, qual que é o nosso objetivo de modo geral aqui na nossa função de transferência? É fazer que a saída ela tenha, de certa forma, a mesma informação da nossa entrada. Então, por exemplo, a gente pode falar o seguinte, olha, eu estou num carro e eu quero acelerar o meu carro, o meu sinal de entrada é 70 km por hora. Então, a gente espera que, como resultado, o carro gere aqueles 70 km por hora. Ou seja, o que acontece na entrada acontece diretamente na saída. Ou então, se a gente falar aí de uma indústria, por exemplo, como set point, a gente fala, olha, eu quero 10 peças por dia e a minha indústria gera as 10 peças por dia, exatos, nada mais, nada a menos, sem erro nenhum. Ou então, um terceiro caso aqui, eu seto lá no controle remoto do ar-condicionado 20 graus e eu espero que a sala fique, uma sala de aula, por exemplo, fique em 20 graus. Ou seja, é esperado que a função de transferência, esse g sobre 1 mais gh, ele seja igual a 1. Porque se ele for igual a 1, significa então que o que acontece na minha entrada vai acontecer diretamente na saída. E aí é muito mais fácil da gente controlar qualquer sistema. Bom, mas obviamente isso não necessariamente acontece, né? E aí, analisar a saída muitas vezes pode ser problemático. Então, como solução, a gente passa a utilizar o erro. Então, aqui eu vou apresentar para vocês esse sinal de erro. Quem que é esse erro, esse E de S? O E de S ele vai ser igual a R de S, o sinal que entra, menos o sinal de feedback, essa nossa retroalimentação, que no caso aqui recebe o sinal de menos. Bom, e aí qual que é a ideia desse erro? A gente espera que o valor que eu estou setando seja igual àquele valor que,
por exemplo, um sensor está me passando de volta. Ou seja, se aqui eu tivesse 70 km por hora e, por exemplo, um velocímetro me fala que o carro está a 70 km por hora, então o erro aqui seria igual a 0, significando que eu não preciso nem acelerar, nem frear meu carro. Bom, e aí, por que a gente vai analisar o erro também? Basicamente, a entrada e a saída podem ser grandezas totalmente diferentes. Então eu posso falar, por exemplo, olha, eu vou trabalhar com a tensão que eu aplico em um motor, onde essa tensão vai ser o sinal de entrada, e dessa tensão eu vou ter alguma informação da minha saída, por exemplo, rotação. Bem, então, se eu tenho tensão e tenho rotação, se eu fizesse tensão menos rotação, não faria muito sentido o resultado que eu obteria. Da mesma forma, olha, a aplicação de uma força em um sistema massa molar amortecedor vai resultar então em uma posição do sistema. Novamente, se eu subtraio posição de força, é uma coisa que para a gente não faz sentido. Então, nesses casos, o nosso sensor ele estaria, por exemplo, fazendo uma transformação, mudando de variáveis. Então, a relação entrada e saída não vai ser exatamente 1. Então, para a gente teria um pequeno problema aí. Já que o nosso sensor ele conseguiria fazer essa medição de rotação e, por exemplo, retornaria tensão, então o sinal de erro ele vai fazer muito mais sentido de ser trabalhado. Então, o objetivo nosso é o erro tem que ser igual a 0, ou, melhor dizendo, tem que tender a 0. Bem, se a gente está falando do erro, a gente pegando aquele sinal erro é igual a R de S menos YH, e aí a gente substitui o Y, então a gente vai ter como resultado o nosso erro nesse sistema que eu apresento para vocês, vai ser igual a 1 sobre 1 mais GH vezes o R de S. Ou seja, alguma coisa que eu colocar na minha entrada vai apresentar um erro aqui que a gente vai analisar. Bom, destacar um negócio aqui muito interessante. Percebam que o denominador não mudou. Tanto da saída, a relação da função de transferência, quanto para o erro, esse denominador ele não altera. Ou seja, o determinante da regra de Mason, ele fala sobre o sistema, ele não fala sobre um sinal especificamente. Então, fechando parênteses aqui, a gente vai calcular o nosso erro, neste caso, que eu apresento para vocês, dessa forma aqui. 1 sobre 1 mais G de S, H de S. E aí a gente vai fazer a análise a partir desse cálculo. Olha, o que a gente tem como resultado aqui? Bem, vocês sabem que matematicamente, se 1 mais GH for maior do que 1, então, por exemplo, 2, 3, 10, significa que o nosso erro vai ficando cada vez menor. Se eu faço o contrário, se o meu GH fosse um valor negativo, então o meu erro cresceria. Não é o que a gente quer. Então, o objetivo aqui é fazer com que o denominador, o 1 mais GH, seja maior do que 1. Ele sendo maior do que 1, a gente tem a possibilidade de reduzir o nosso erro. E aí, se vocês perceberem, tem um detalhe muito importante aqui, que é o H de S. Olha, o que tem nesse H de S? Esse H, ele é o sinal que retorna, um bloco que vai multiplicar esse sinal que retorna. Poderia ser, por exemplo, um sensor. Então, esse sensor aqui, caso ele tenha um ganho exatamente igual a 1,
significaria que o nosso sensor não interfere em nada no nosso sistema. Ou seja, é como se eu pegasse, por exemplo, um fio falando da minha saída e retornasse ele fazendo essa ligação direta aqui para calcular o erro. Então, quando a gente obtém um H de S igual a 1, ou o mais próximo de 1 possível, significa então que essa nossa retroalimentação, esse feedback, ele não está sofrendo nenhuma interferência aqui. Ele não vai gerar, esse H de S não vai gerar nenhum problema, nenhuma variação nesse valor. Então o erro ele vai se tornar melhor de ser administrado. Bom, outra possibilidade que vocês imagino tenham percebido é que se o 1 mais GH for muito maior do que 1, então aqui eu mostro, por exemplo, na relação da função de transferência, olha, o que acontece se o GH for muito grande ou muito maior do que 1? Significa então dizer que esse termo dessa nossa equação, ele vai ter um peso muito elevado, de modo que a gente poderia desconsiderar esse 1 aqui. Se a gente desconsidera esse 1, então como resultado a gente tem, olha, G de S dividido por GH. Então, cortando aqui o G de S, a gente teria como resultado uma função de transferência dada por 1 sobre H. Ou seja, nesse caso, se a gente tiver um G muito elevado, um GH, aliás, muito elevado, o único problema que a gente vai ter será o H de S. Ou seja, se o nosso G ele é muito complexo, então a única coisa que vai alterar a relação entrada e saída será aquele sinal que vai retornar. Então, por exemplo, um sensor que vai pegar essa saída e retornar nesse nosso feedback. Bom, o que a gente tem com isso então? Olha, significa então dizer que se esse meu GH ele for muito elevado, então o G ele de certa forma não vai interferir tanto na nossa saída. Quem vai interferir de verdade será somente o H. E o que a gente tem quando esse G ele é muito elevado? A ideia de qualquer variação de parâmetros desse nosso G, ela poderia ser desprezada. Então, se a gente tem uma planta ou um equipamento muito robusto no sentido de variações paramétricas não interferem nesse nosso sistema, então a gente tem a ideia de um G de S muito elevado nesse caso. Ele não modifica tanto. Além disso, a ideia de que se isso acontece, então a única coisa que vai depender para a saída será o H. Então, somente o H, somente o sensor que vocês escolherem, que vai fazer alguma modificação nesse sistema, considerando o G de S muito robusto. Bom, e aí, só que a gente tem um problema, A complexidade nesse G de S, essa ideia de criar uma robustez maior, ela é muito difícil. Seria a ideia de você ter um motorzinho pequeno, por exemplo, e um motor tamanho de uma casa, sei lá, algo muito grande, com componentes muito precisos, que não fazem diferença se ele aquecer, por exemplo, se ele estiver vibrando, ele não vai mudar nada, ele vai sempre ser a mesma coisa. Bom, se a gente tem um motor nesse porte, pode ter certeza que ele será
muito caro, muito caro. Além disso, a ideia aqui desse sensor muito próximo de dá a ideia para a gente de um sensor perfeito. O que seria um sensor perfeito? Um sensor que ele não possui nenhuma incerteza. Então, se por exemplo a gente considerasse um GPS, esse GPS falaria exatamente onde você está. E aí, se você enviasse esse dado para alguém ou criasse um log desse dado, você teria sempre dados exatamente certos, indicando a sua posição sem erro quase nenhum. Ou, se o valor for exatamente 1, significa que ele não existe erro nenhum, ou seja, um sensor ideal. Só que percebam que isso é muito difícil de trabalhar. Tanto o GDS muito complexo, quanto o HDS muito exato. Mas a gente tem um outro problema aqui que é interessante a gente observar, que é, se o GH for muito maior que 1, então, como resultado, a gente tem um problema, que é o nosso sistema ele começa a se tornar oscilatório. Ou seja, ele vai ficar vibrando, oscilando, subindo e descendo de amplitude até levar a, por exemplo, a instabilidade. Então, nesses sistemas, é muito difícil isso ser trabalhado, ser gerenciado com precisão. Além disso, esse HDS, ele, já que a gente tem o problema somente no HDS, se o nosso G for muito robusto, então a gente tem a ideia de que, olha, às vezes a gente pode comprar um sensor um pouco melhor e esse sensor vai dar um resultado muito maior para essa nossa malha fechada, em comparação a, por exemplo, comprar algum produto, algum equipamento onde o GDS ele é muito robusto. Se o nosso GDS ele é complexo, o mais importante vai voltar a ser o HDS. Ou seja, na grande maioria dos casos, é melhor vocês buscarem por sensores que são mais precisos. Então, vocês investem mais no sensor, que às vezes vocês vão conseguir ter melhores resultados aí. Então, galera, é isso. Na próxima aula vai ter aí um exercício para vocês verem como que a gente vai trabalhar com isso, como que isso acontece de fato, tá? E até a próxima, onde a gente vai estudar mais a fundo, a gente vai evoluir mais no sentido de análise de desempenho desses nossos sistemas. Valeu, galera, até a próxima!